Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, vamos agora acompanhar mais um tema sobre o pastor Paulo Rodolfo. Eu conheci ele, perguntei para ele como é que eu faço para entrar no grupo da Voz que Clama no Deserto. Então eu entrei e nós começamos a conversar. E ele não era muito de conversar da palavra de Deus. Não era muito de conversar, mas ele foi humilde. Ele foi humilde em me tratar bem, né? Quando eu corrigi ele de um erro que ele falou, que até o apóstolo Marcelino diz também, a Sétimo Dias também diz, que o apóstolo Paulo subiu ao terceiro céu. Aí eu disse para o Paulo Rodolfo que isso não é verdade, que o apóstolo Paulo não foi para o céu, né? Mas ele foi educado, foi humilde para comigo, né? Mas ele disse que Paulo não sei o que e começa a se justificar. Mas eu vou provar para vocês, irmão, vou provar que o apóstolo Paulo não subiu ao terceiro céu, tá? Então, irmão, o que acontece é que eu mandei a foto do filho do pastor, eu mandei a foto do filho do apóstolo Marcelino, ele junto com o pastor Paulo Júnior. E até hoje eu espero resposta. Então até hoje, quando eu mandei essa foto para ele me explicar porque o filho do apóstolo Marcelino estava junto com o pastor Paulo Júnior, até hoje eu espero resposta. Então ele não me falou nada, ficou calado. Então eu vi, irmão, eu comecei a estranhar isso, Mas ainda não era momento de eu acusar que essa igreja era a falsa igreja. Não, irmão. Eu estava esperando se fosse além, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que quem for além da palavra de Deus, falar o que Jesus não falou, é suspeita maligna e pode julgar que é falsa igreja. São falsos cristãos do judaísmo. Porque o judaísmo está se multiplicando. E lá no live do apóstolo Marcelino, das perguntas das pessoas, ele diz que as mulheres têm que orar a Deus na igreja com véu. Irmão, isso é judaísmo. Isso é judaísmo. E você veja que o apóstolo Marcelino, ele está com lei de narizerado, né? A lei do narizeu, né? Lei do narizeu. Aí não corta o cabelo. Irmão, isso é judaísmo. Isso é judaísmo. No tempo da graça, o que foi que Paulo fez? O que foi que Paulo fez no tempo da graça? Veja que é ao contrário. Veja que ao contrário, o apóstolo Marcelino não corta o cabelo porque é a lei do narizeu, porque Sansão não cortou o cabelo. Irmão, essas coisas foi lá no passado, de não cortar o cabelo, era aquele que Deus escolhia e falava. Era lá no passado, esqueça essa parte de narizeu, de não cortar o cabelo, esqueça. No tempo da graça, o que foi que Paulo fez? Paulo deixou o cabelo crescer? Não, mano, pelo contrário. Os judeus, os falsos judeus, que não acreditavam em Jesus, eles rapavam a cabeça. Você não vai encontrar no tempo da graça judeus fazendo a lei do narizerado com cabelo grande. Pelo contrário, eles rapavam a cabeça. E Paulo rapou a cabeça para poder ganhar os judeus, né? Para ganhar os judeus. E rapar a cabeça não é pecado. Deixar a barba crescer não é pecado. Rapar a barba não é pecado. O homem cortar cabelo não é pecado. O homem deixar o cabelo crescer não é pecado. Né? José, quando foi chamado para ir para dentro do império, José se barbeou, rapou a barba. Então tem judeus, falsos judeus, que deixam a barba crescer para as pessoas acharem que eles são os santos, que ele é realmente o sacerdote de Deus. Não, irmão, nunca julgue ninguém pela aparência, por causa de barba grande, por causa de quem corta a barba,
por causa daqueles que rapam a cabeça, pela cabeça, por causa daqueles que têm cabelo grande. Não faça isso, porque essas coisas só trazem confusão, só traz contenda e não vai salvar ninguém, só vai causar confusão, tá? Porque eu já vi pessoas reclamando com outro pastor que estava com cabelo grande. São cristãos, são pessoas insensatas, ignorantes. São pessoas ignorantes que saem condenando tudo, sem ler, sem examinar as escrituras, tá? Nunca julgue ninguém pela aparência. É nesse tipo que eu falei, de barba grande, ou rapar o cabelo grande, ou rapar a cabeça. Não, irmão. Agora, se a pessoa veste vestes como calça, mulher vestindo calça colada, bem coladinha, irmão, isso é sensualidade. São vestes sensuais. Mulher que veste sainha curta, bermuda curta ou sainha curta, evangélicas, é um pecado. Pecado é a transgressão da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque está na Bíblia esse mandamento. Pecado é a transgressão da lei. Quando Jesus disse que é para se vestir com veste decente, esta é uma lei. Então tem pessoas que dizem assim. Então tem pessoas insensatas, terríveis, são perversos demais. Não julguei pela aparência. Peraí. Vamos ver que a aparência é essa. Nós temos que ver que a aparência é essa, que nós não podemos julgar. Porque se nós não julgar, então quer dizer que a pessoa vai viver, as mulheres cristãs, vai viver de shortinhos. Não, irmão, peraí, tenha cuidado com isso. Então, quando Jesus falava que ele não julgava segundo a aparência, isso quer dizer que Jesus não via a aparência de ninguém. Se era bonito, se era feio, ou se estava mal vestido, ou bem vestido, ou se pregava bonito. Não, irmão. Se uma pessoa pregava bonito, o que Jesus queria ver dessa pessoa é se estava pregando a verdade. Porque tem muitos pastores que falam bonitos, só que a mentira é posto debaixo da verdade. Só quem percebe é quem lê a Bíblia. E é por isso que eu digo a vocês, irmão, busque a Bíblia em nome de Jesus. E você vai se tornar, vocês mulheres, vão se tornar pessoas sábias. Agora, se vocês ficarem pegando mensagem de um, de outro, mensagem de pastores, vídeo de pastores, vocês vão ser julgadas. Vocês vão ser julgadas pelos sábios do Senhor. Os sábios do Senhor vai corrigir você. Porque Jesus disse que é para vocês procurarem o conhecimento, examinar as Escrituras. Porque se você não examina as Escrituras, você não vai saber se aquela mensagem que você posta no meu Facebook, ela está correta ou não. Se aquele vídeo que você manda para mim de outros pastores aí, da teologia, das cruzadas, dos símbolos da cruz, eu julgo todas as igrejas que carregam símbolo da cruz. Quem mandar uma igreja, um pastor de qualquer igreja com símbolo da cruz, eu já julgo que é falsa igreja. Porque são a marca da igreja da Babilônia, a igreja católica. O crucifixo é a marca romana, o símbolo da maldição, que bloqueia você. Então, quando você passa a aceitar a cruz, o símbolo da cruz, a madeira, a figura, o símbolo, você imediatamente é bloqueada. E você não vai enxergar a Bíblia, a verdade. Por que eu digo isso? Porque Deus falou para o seu povo do passado: não se misturei com essa gente, com essa nação que adora ídolo, com o feiticeiro, com os espíritas, com os cartomantes. Deus falou, se eles se misturassem, seria contaminado. Então as igrejas pastorais, os congressos, a Assembleia de Deus, é muita Assembleia de Deus, carregando crucifixos. Outra carrega o símbolo do fogo, e esse fogo é fogo estranho. Porque essas mesmas igrejas que carregam o símbolo do fogo estranho, e esse símbolo que você vê na Assembleia de Deus, aquele fogo, está no YouTube. O mesmo símbolo do fogo está no YouTube. É o chamado fogo estranho. Ah, estou sentindo a presença, o fogo de Deus.
não está sentindo nada. Você está sentindo um fogo estranho, outro fogo. Porque essa mesma igreja que carrega esse símbolo do fogo está matando a letra, está matando Jesus. Como todas as igrejas que carregam a cruz, o símbolo da cruz, está matando a letra. Irmãos, quando o apóstolo Paulo diz que, quando o apóstolo Paulo fala da cruz, Paulo ele fala, desse modo, que Cristo morreu na cruz, que é para a gente se lembrar que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Então, Jesus é simbolizado como nossa própria cruz, que ele sofreu, apanhou, levou cuspida, levou murro na cara, e isso é terrível. Isso foi terrível. E as autoridades da terra, nenhum governo, nenhum presidente, governadores, prefeitos, não fizeram nada. Pelo contrário, eles perseguiram os cristãos, os próprios governos da terra, todos eles, prefeitos, governadores que estavam do lado dos impérios, perseguiram os cristãos. E eu vou trazer para vocês, irmão, está na Bíblia. Eu já tenho anotado na minha agenda. Os próprios governos foi que perseguiram os cristãos. Deus não está na política. Deus não está. Porque a Bíblia diz que nem todos os ministros se tornam ministros de justiça. São muitos que não se tornam juiz, presidentes, vereadores, prefeitos de justiça. Jesus falou que não são muitos. São pouquinho. É pouquinho o que entra para a política, vereador, pastor, vereador que entra, que se torna pastor de justiça. Como aquele que eu já publiquei para vocês o vídeo do pastor da Assembleia de Deus, revoltado com outra Assembleia que passaram para o outro lado. Esse sim, esse pastor, ele é verdadeiro. Então o que acontece, irmão, é que todos que entram para a política acabam se corrompendo. Porque quem manda lá dentro é um poderoso, é um que manda de todos. Então todo pastor que entra para a política, se ele não fizer o que eles mandam lá dentro, o projeto desse pastor, o projeto desse presidente ou desse prefeito ou vereador não vai ser cumprido. E o que é que eu estou falando aqui de ser cumprido o que o vereador quer, o que um prefeito quer? Fazer o que o povo quer, a saúde, empregos, para que não haja pobre na terra, emprego para os pobres, gerar empregos para o pobre, a saúde ficar 100%. Eles não deixam. Porque o diabo não quer que o homem seja bom para com todos os pobres, que faça o bem ao pobre, trazendo saúde, trazendo empregos para a maioria. Eles que estão lá dentro, irmão, nunca vai deixar. Mas a verdadeira paz, a verdadeira prosperidade, o do melhor dessa terra, é só Jesus, o Rei lá de cima, que vai trazer. Nós vamos viver em paz. Nunca mais terá guerra, nunca mais terá morte. Essa é a nossa riqueza, é conquistar o reino do céu até o fim. Essa é a nossa riqueza, tá? Então eu quero aqui, irmão, mostrar para vocês aqui uma coisa, olha só. E depois eu vou trazer todo o mistério sobre isso aqui, olha só, irmão. Alguém pergunta a Jesus: Mestre, são poucos os que vão ser salvos? Lucas 13, versículo 22. Então é só, irmão. Então chegou alguém para Jesus e perguntou: Mestre, são muitos que vão ser salvos? Aí Jesus começa a dizer: desde João Batista, é desde João Batista, irmão. É desde João Batista. Quando Jesus não tinha vindo ainda, Jesus está dizendo que é desde João Batista.
o reino do céu é tomado à força de vontade. E o que isso quer dizer? Que o reino do céu tem que ser tomado, irmão, se esforçando a fugir do pecado, a fugir do erro e praticar as obras de Deus. E o que é a obra de Deus? Irmão, você amar o próximo, irmão, não é se esforçar. É verdade ou não é? Amar o próximo não é você se esforçar, não, irmão. Porque até os próprios ímpios amam quem está do seu lado. É verdade ou não é? Isso é se esforçar para entrar no reino do céu? Não, irmão, não é nenhum. Os apóstolos se esforçaram, os apóstolos e discípulos se esforçaram para entrar no reino do céu. Foram perseguidos por todas as nações ímpias e igrejas que diziam ser igreja religiosa, os cristãos, as igrejas religiosas dos governos, foram perseguidos, foram maltratados. Veja que os apóstolos e discípulos se esforçaram. Eles não desistiram, preferiram morrer. Eles não desistiram. Eles não ficaram calados, em silêncio. Eles combateram. Eles provocaram as religiões falsas. Eles provocaram os doutores da lei, os pastores do tempo passado. Eles provocaram a todos os pastores, doutores da lei, sacerdotes, seja lá quem for. Eles provocaram com a verdade. Eles foram em batalha, foram para a guerra. Eles imitaram Jesus. Jesus também fez isso. Jesus foi para a guerra, para a batalha. Jesus foi para dentro dos tempos da igreja falsa religiosa dos fariseus. Veja só, irmão, que tremendo. Jesus veio e foi lá para guerrear com aqueles homens, com aqueles padres, sacerdotes que estavam pregando outro evangelho. E muitos ali se converteram. Glória a Deus. E eles ficaram irritados. Depois os apóstolos fizeram a mesma coisa. É incrível o quanto todos os discípulos e apóstolos, os adoradores verdadeiros fizeram. Imitaram Jesus. O apóstolo Paulo voltou para Jerusalém e foi pregar nas falsas igrejas religiosas para salvar aquele povo lá dentro. E hoje, nesse fim dos tempos, eu vejo pastores. A nossa briga não é contra a carne. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Leiam a Bíblia e seja imitador de Cristo primeiramente e dos apóstolos. Não é contra a carne que nós devemos lutar. Irmão, peraí, me diga uma coisa, irmão. Peraí, eu vou lutar com quem então? Eu vou ficar no meu quarto, Senhor, sei o que, tenha misericórdia daquele pastor que está pregando falsa doutrina, Senhor, tenha misericórdia, meu Pai, daquele irmão que está pregando falsos evangelhos para aquele grupo. Irmão, pelo amor de Deus, foi assim que Jesus agiu? Foi assim que os apóstolos agiram? Claro que não, irmão. Isso não é lutar contra as forças da potestade. O que nós não podemos é lutar contra a carne. E o que significa isso, irmão? Lutar contra a carne. Irmão, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Lutar contra a carne significa você agir o mal, com a carne, Que a sua luta não é contra a carne. Você querer agora pegar um revólver e matar essa pessoa, como o Leandro Quadro diz que o cristão pode portar arma para matar o ladrão, para não roubar a sua casa. Que história é essa, irmão? Que história é essa dessa doutrina de demônio? Então é isso, irmão. Nós não podemos lutar contra a carne. Você querer agora brigar com a carne, brigar porque se irritou, porque ele ofendeu. Estou falando, irmão, de dois cristãos, tá? E também para os ímpios, De dois cristãos está ali debatendo a palavra, de repente se irritam e começam a brigar. Isso significa, irmão, que o irmão brigou contra a carne, está brigando contra a carne. É isso. E outra coisa que eu quero falar para vocês, irmão. Quando Jesus repreendeu a Pedro, me diga uma coisa. Jesus, ele olhou assim para o nada e disse: "Para trás de mim, Satanás." Foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para o nada, para o vento e disse: "Para trás de mim, Satanás." Irmão, pelo amor de Deus, como vocês podem ser enganados por esses líderes?
Eu já publiquei para vocês, irmão. A Bíblia diz que os que te guiam é os que te enganam. Está, irmão, na pregação que eles pregam, que vocês têm que ver o que eles pregam, pervertendo, acrescentando o que Deus não falou. Jesus olhou para Pedro e repreendeu a Pedro. Agora, não diretamente, irmão, você tem que entender, não diretamente a carne. Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Jesus repreendeu o que estava por trás de Pedro e não Pedro, pessoalmente a carne. Entendeu, irmão? Então é assim. Eu luto contra esses pastores, não com a carne dele, mas contra o espírito do erro, do anticristo, que está na mente deles, para eles perverterem o espírito da enganação que estão nos pastores da teologia. Então a minha luta é contra esses pastores com o espírito que está por trás dele. Então eu vou repreender o espírito que está por trás dele. Minha luta não é contra a carne. Eu jamais vou usar o mal com o mal, mas somente vou revelar a verdade. Jesus, ele foi de encontro às carnes. Irmão, é incrível. É incrível a sabedoria de Deus. É incrível, se vocês lerem a Bíblia, é incrível. Você nunca mais vai se afastar da Bíblia. Você nunca mais vai se afastar da Bíblia. E lá você vai ver tudo que eu estou pregando. Todos os vídeos que estão no meu YouTube, você vai ver. Claro que algumas coisas eu erro de palavra, mas eu sou apto para corrigir meu erro. Não é só vocês, irmão. Não é só vocês que erram em palavra. De vez em quando eu examino meu vídeo, quando eu gravo, né? E quando eu posto, e quando eu vou ver, já foi tarde, eu vejo o erro meu, por questão de palavra. Por eu não ver logo na Bíblia, né? Mas apressado para pregar, para não perder o sol, porque com o sol o vídeo fica bom. Fica uma luz mais... A luz é melhor do que o sol, tá? Então eu erro, sabe, irmão? Eu erro em palavra. Em vez de eu dizer a besta, eu acabo dizendo o anticristo. Em vez de eu dizer Salomão, eu acabo trocando, dizendo Davi. Tem esses erros simples que eu sou apto para corrigir o meu erro. E eu sempre faço. Quando eu erro, eu corrijo o meu erro nos meus vídeos e mostro para as pessoas, né? Então eu quero dizer que não é só vocês que erram. Eu também erro em palavra. Mas pecado, vocês não podem errar em pecados. A Bíblia diz que quem é de Deus não vive pecando. Então, você não pode viver pecando. Você não pode viver errando. Este é o mandamento de Deus. Se Deus diz que não é para nós pecar, irmão, entenda uma coisa. Isto é uma obra. Isto é uma obra que Deus deixou para nós, o mandamento. E pecado é a violação da lei de Deus. Se você anda pecando, me desculpe, irmão, você está em pecado, está violando a lei de Deus. Entende, irmão? Mas nesse fim dos tempos, todos os pastores da teologia estão juntos e misturados com a mesma mente. A Sétimo Dia, a Assembleia Batista. Não vou aqui julgar todas, tá, irmão? Toda a Assembleia, toda a Batista. A Sétimo Dia eu boto de fora, porque fala só do sábado, todas elas só falam do sábado. Então ela está de fora, mas não estou aqui dizendo todas as Assembleias, todas a Batista, mas a maioria da Assembleia, a maioria da Batista, a maioria da Igreja Deus Amor mudaram a lei de Deus. Então tudo aí dizendo, não nós aprendemos um vírus, uma falsa doutrina, de uma falsa doutrina, pregação, que nós seremos salvos pelas obras. E o que acontece? Todos os pastores da teologia tendo a mesma mente, e a Igreja Sétimo Dia também tem a mesma mente, que eu já publiquei esse vídeo para vocês, falando da obra e a fé. E o que acontece, irmão? O que eu estou vendo de ovelhas, casas rebeldes, a quantidade não tem contagem. Por causa dessa doutrina de o pastor dizer que você não vai ser salvo pelas obras. Estão se misturando as religiões, estão confessando pela sua própria boca que são religiosos. Todos viraram católico, junto e misturado, disfarçado. Se misturando a capoeira, as tradições do mundo, as artes do mundo,
O que tem de cristão falando de arte, se misturando a tudo, porque ocupados são os pastores. Porque, irmão, Deus deixou uma obra para nós praticar. E como pode esses pastores dizer que não é pela obra que nós devemos? Que nós não seremos salvos? Irmão, pelo amor de Deus, que é isso? Pelo amor de Deus, que é isso? Como é que ele fala de uma obra, mas e a outra? Ele só fala de uma obra, mas e a outra? Ele não conhece a outra. Por isso que são falsos pastores anticristo, lobos perversos, bodes, são bodes da maçonaria. E eu fiquei indignado e não admito que ninguém perverta, minta contra o meu Jesus. Não admito que ninguém minta contra a verdade. Porque eu, José Roberto, sábio do Senhor, vou manifestar a verdade até o fim. Serei fiel à verdade de Deus até o fim. Porque ninguém jamais pisa na verdade. Porque vocês sempre são envergonhados. Todos estão sendo envergonhados pela verdade. Estão irritados porque só pensam nas coisas da terra. Pessoas que só pensam em si mesmas estão pregando elas mesmas. É que nós se reconhecemos que nós somos nós mesmos. Misericórdia, irmão. O que a ciência ensinou ao mundo, aos cristãos, os teólogos, as filosofias, os ímpios também ensinando aos cristãos, a todos. Nós temos que ser nós mesmos. Irmão, o que eu vou trazer para vocês, o tema sobre isso, Jesus alertou sobre isso, de pessoas sendo elas mesmas, pregando elas mesmas. Irmão, é incrível o que eu vou mostrar para vocês. Mas cadê que esses pastores revelam isto que eu vou mostrar para vocês? Cadê que a falsa profetisa Camila Barro revela esses alertas? Não revelam. Porque se eles revelarem, eles vão perder as ovelhas. E o dízimo e a oferta, eles vão perder. Esse é o motivo desses gananciosos, de não revelar a verdade de Jesus, de não revelar o verdadeiro evangelho. Então, irmão, você acabou de ver aí, é apenas mais um Paulo Rodolfo. Eu percebi depois que ele é um falso pastor, porque ele não me deu resposta. Eu vi que ele viu, estava marcado, que ele viu a foto, a mensagem, a foto que eu mandei para ele, do filho do pastor, ou do filho do apóstolo Marcelino Mário Bento. Eu publiquei para ele a foto e ele não me disse nada. Então foi aonde eu percebi que ele era um falso pastor, estava me enganando, e eu apaguei ele, saí do grupo dele, do administrador. Eu saí do grupo dele. Aí depois eu entrei no grupo de Albertina Alda. Foi aonde eu vi que também era falsa cristã. Irmão, eu era o único que estava honrando o apóstolo Marcelino. Eu publicava os vídeos dele a todo tempo, mas eu não via esses grupos da Voz do Deserto fazer isto. Eu comecei a ficar estranho, eu fiquei a estranhar. Eu fiquei a estranhar. Mas o meu alvo sempre é o líder. Eu digo, bom, se esse povo aí da Voz que caminha no deserto são falsos, o meu alvo é o líder, é seguir sempre o líder, o verdadeiro. Né? O meu alvo sempre é seguir o verdadeiro pastor. O meu alvo é o líder, não é as ovelhas. As ovelhas podem errar ali dentro, mas eu vou seguir a verdadeira igreja, que é o pastor que está pregando o verdadeiro evangelho. A igreja verdadeira é o pastor que está pregando somente o que diz a Santa Escritura. Esse é a verdadeira igreja. E eu seguirei esse verdadeiro pastor, né? Porque primeiramente o verdadeiro pastor é Cristo. Nós temos que olhar sempre para o verdadeiro pastor, que é Jesus. E segundo é os pastores da terra. Mas não esqueça, irmão, que quem ensina a você a toda a verdade é Jesus. É o verdadeiro pastor Jesus. Não é o pastor da terra, segundo da terra. Não é ele que vai ensinar toda a verdade. Jamais, não é eles. Porque nenhum pastor da teologia ensinaram o que eu estou ensinando para vocês. Nunca na vida. Mas de ano até hoje continuam repetindo história de Moisés, de Davi,
de José, e quando vai profetizar para a nação, para a igreja, Davi foi vitorioso, Deus abençoou Davi, Davi ele foi próspero, aí começa. E José ele prosperou, irmão, se acordem, vocês foram enganados esse tempo todo, porque Deus ele diz, meu povo erra por falta de conhecimento. E a Bíblia fala, por causa dos pastores. O culpado são os pastores da teologia, que as ovelhas não têm entendimento de nada e estão sendo envergonhadas pelos sábios do Senhor. E ainda acham ruim, não recebem a repreensão de Deus através do sábio e acham ruim. E depois começa a publicar, falando de falsos amigos. A gente pensa que é amigo, mas são falsos amigos, me chamando de falso amigo. Bom, irmão, bom. No Facebook eu aceito todos aqueles que estão vindo para que eu aceite amizade, eu aceito a amizade de todos. Pode ser de falsos cristãos, pode ser cristão verdadeiro, pode ser de ímpios, pode ser de quem for. Eu tenho que pregar o evangelho para todos. Somente aqueles que é de Deus, que é amigo de Deus verdadeiros, é que vão confirmar a verdade de Deus. E esses são meus amigos. Mas enquanto aos outros que me têm como inimigo, esses não são meu amigo. Quando eu falo dos meus amigos do Facebook, quando eu falo os meus amigos do Facebook, eu não estarei falando para todos que todos são meus amigos. Não, irmão. Eu falo de amigo espiritual, Eu falo de amigo espiritual. Esses são meus amigos e amigo de Deus. Mas enquanto a vocês do Facebook que me têm como inimigo, nós somos amigos da carne, né? De Adão caído. Assim vocês que estão trazendo a imagem de Adão caído. Vocês que estão trazendo a imagem de Adão caído, o pecador. Então eu vou ter vocês como amigo da carne, mas como espiritual, como verdadeiros cristãos, jamais, tá? Jamais. E é por isso que vocês estão lá no meu Facebook, né? Porque vocês estão lá no meu Facebook. Por quê? Porque vocês são meus amigos da carne, somente da carne. Porque eu preciso pregar, alertar vocês para que se desperte, que imite a Jesus, imite aos apóstolos, pregue somente o que diz a Santa Escritura, tá? Esse é o meu destino, irmão, é o meu destino. Teve aí um falso irmão terrível, perverso demais, que é Daniel não sei quem, né? Daniel, por exemplo, essa foto aí, esse nome aí, que você está vendo aí, irmão. Então ele foi muito perverso comigo. Depois eu vou trazer o tema sobre o que ele postou hoje para mim. Está continuando a ser terrível comigo, perverso. Eu disse para ele, né, que ele siga o destino dele, que eu siga o meu. E eu disse a ele que eu perdoo ele pelo que ele disse comigo. Eu disse para ele, na mensagem lá, no zap dele, no Facebook dele. Eu perdoei ele pelo que ele falou comigo, mas ele mandou hoje uma mensagem para mim que eu vou mostrar para vocês, irmão. Continua sendo perverso e invejoso, tá? Então ele disse para mim ele falou para mim, quem foi que disse que você é sábio? Quem foi que constituiu? Irmão, sabe, irmão, é de ficar indignado e começar a envergonhar mais uma vez. Quanto mais ele querer ser perverso comigo, me confrontar, querer contender comigo, mais vergonha ele passará. Porque ele passou uma vergonha tão grande quando eu postei a foto dele para ele me respeitar. Eu não desrespeitei a pessoa dele. Eu jamais disse para ele que ele é um falso cristão, que ele é isso. Não. Claro que eu sabia que ele estava sendo falso cristão, mas eu não desrespeitei. Falei para ele, nunca falei. Mas ele me desrespeitou, dizendo que eu não sou sábio, que eu sou isso e aquilo. Foi terrível. Então por isso que eu denunciei a foto dele, para que meus irmãos que estão por aí e nem outras pessoas siga esse falso cristão que está pegando doutrina terrível, doutrina estranha, tá? Então eu faço o mesmo, irmão, eu faço o mesmo que Jesus fez. Jesus denunciou a imagem dos fariseus da religião. Esses homens pervertem o direito das viúvas,
Esses homens, Jesus citou tanta coisa desses fariseus no meio do povo. E esses fariseus foram, a imagem desses fariseus foi envergonhado. Eu sou imitador de Cristo. Eu só faço isso, irmão, eu só faço isso de mostrar a foto. São daqueles que estão perversos, da qual eu estou ensinando, mandando um vídeo ensinando, e eles continuam a blasfemar a palavra de Deus, não aceitar, e começa a publicar lá atrás, lá no meu Facebook, as mesmas mentiras, mensagem de cifra, mensagem não sei de quem, e continua. Então eu conheço um perverso de longe, e Deus não alisa a cabeça de perverso. Se você ler Provérbios, que eu vou trazer para vocês, Deus detesta perverso. Deus não alisa a cabeça de perverso. Deus não passa a mão. Deus envergonha. Deus, ele envergonha esses perversos. Porque eles estão envergonhando o Filho de Deus. Estão envergonhando o Filho de Deus em rede nacional. Estão matando a palavra, envergonhando a Deus em redes nacionais. Envergonhando o Filho de Deus em redes sociais. E Deus também vai envergonhar eles em redes sociais. Porque ele está ensinando doutrina para o mundo inteiro. E Jesus sendo mentiroso na boca desses falsos cristãos perversos, que só sabe seguir aos seus líderes, a mandamentos de homem, mas não examina as Escrituras. Então eu vou trazer, irmão, um tema sobre isso, sobre esse Daniel. Eu vi a mensagem dele hoje, que ele mandou para mim, um comentário, e ele me confrontou mais uma vez. Ele pediu para mim perdoar ele. Eu perdoo ele pelo que ele falou comigo de dizer aquelas coisas. Eu perdoo ele. Mas só que ele continuou a me blasfemar de novo mais uma vez. Ele disse que era para me perdoar o que ele falou, mas só que ele continuou a me blasfemar de novo. Não adiantou em nada ele falar isso, que eu vou trazer para vocês esse tema, tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Que Deus dê entendimento. Deus dê entendimento. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados e pouco escolhidos. São poucos é que vão ser escolhidos. A geração está grande de cristãos se convertendo, mas são poucos os que vão ser escolhidos. A nação de Deus, os verdadeiros, não está na grande multidão. Não acredite nisso. De você ver igreja cheia, opa, essa igreja aí é a verdadeira, está cheia. Não acredite. Porque Deus disse que não chamou seu povo por quantidade, mas Deus chamou o povo de Israel porque eram menores do que todas as nações, era um povo pequeno. É incrível, irmão, a sabedoria de Deus é incrível. Então os verdadeiros cristãos serão menores. Mas os cristãos dos governos, dos impérios da terra, dos governos, dos governantes, serão numerosos. Então esses cristãos, essa nação, não são de Deus. Então essa nação de cristãos que estão do outro lado, junto com política e tudo, será grande, mas não são a nação de Deus. Como eu já provei para vocês, Deus não escolhe seus servos verdadeiros, seu povo, como quantidade maior, não, tá? Que Deus, irmão, que Deus abençoe a todos. Então você veja aí, irmão, Jesus falou que tem que se esforçar, tem que matar a carne, tem que jejuar. Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. O programa Revelando o Verdadeiro Evangelho, segundo as Escrituras, termina aqui. Deus abençoe a todos. Até mais. Nasubiri toka kwako